E aí galera, beleza? Tudo bem? Então, nessa aula a gente vai estar falando sobre o período pré-colonial, ok? Que faz referência ao seguinte, a conquista do Brasil pelos portugueses. Então a gente vai estar falando dos primórdios da história do Brasil, do início da história do Brasil, tá certo? É um período curto da história do Brasil que tem muita importância no Enem, que é cobrado todo ano no Enem, desde 2017, 2018, desde os Enems anteriores, ok? Desde processos avaliativos anteriores. O que há de interessante dentro desse período? O que há de interessante é uma coisa que eu vim falando com vocês várias vezes. Inclusive eu deixo claro no e-book a questão indígena, ok? E o domínio do português e o processo início de domínio e conquista dos portugueses no território brasileiro, ok? Beleza? Então é uma parte que você tem que ficar muito atento a essa questão, a esse pedaço da história do Brasil. Você não pode deixar isso passar em branco, porque nos últimos 2 anos nós tivemos 3 questões envolvendo a questão indígena, né, e o modo sobre o qual os portugueses deram início ao processo de dominação do Brasil. Na aula anterior eu havia levantado vários temas, várias temáticas do período pré-colonial. Descoberta do Brasil, início, né, a abertura aí das grandes navegações, beleza? Que começou anteriormente, né, com Cristóvão Colombo, com a Espanha, conquistando a América em 1492, 1500, portugueses conquistam o Brasil, tá certo? Né? Além dessa questão aí, a crise no comércio oriental de Portugal, as invasões francesas, o interesse da França no Brasil, isso é um ponto marcante dentro da história do Brasil, pré-colonial e colonial. Os franceses sempre tiveram interesse na história do Brasil, sempre tiveram interesse no Brasil. Tá certo? Sempre tiver interesse na América portuguesa, assim como também os ingleses tiraram um bom proveito do Brasil, os franceses também tinham interesse. Mas o negócio aqui é Portugal, tá certo? E depois, né, em função da crise no comércio oriental das Índias e as invasões francesas, os portugueses vão marcar o final do período pré-colonial, dando início à conquista e posse do Brasil, iniciando o período colonial. Mas professor, repita para mim, por favor, qual é a parte mais importante, mais interessante do período pré-colonial? Meu caro candidato, querido aluno, estudioso, você que está aí mandando ver, ok? A parte mais importante está na questão indígena, tudo que envolve o grupo indígena no Brasil. Muito bem, nós vamos partir para a primeira questão de 2017. Eu quero ressaltar o seguinte para vocês. Eu fiz um levantamento das questões de história do Brasil, dos cadernos azuis, de 2017 e 2018, tá? E já justifiquei por que eu estou trabalhando em cima desses 2 anos, ok? Acho que não há necessidade de repetir, né? Então, dentro do caderno azul, com a questão de número 50, nós vamos ter a primeira questão. Antes de eu trabalhar em cima dessa questão, eu quero dar uma dica para vocês. A estrutura das questões do Enem, a estrutura é a mesma, ok? A estrutura é a mesma, de 2017, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, a estrutura é a mesma. Toda a questão do Enem, da área de humanidades, de história do Brasil, você vai ter um fragmento de texto com a fonte e as alternativas a serem desenvolvidas. Essa questão aqui não é uma questão de nível difícil, não é uma questão que vai tomar o seu tempo dentro do Enem. Como que você vai fazer para ganhar tempo nessa questão? A primeira coisa, preste atenção, a primeira coisa que você vai observar dentro da questão é me acompanhe, é a fonte, ok? Porque a partir da fonte você pode ter noção do tema que está sendo discutido dentro da questão. Se você tem noção do tema, você tem que pensar quais são os conceitos que você conseguiu trabalhar em torno desse tema. Esse tema fala de quê? Ok? Aqui você tem um trecho, né, o artigo 231 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. O artigo 231 que trata da questão indígena. Tá certo? Bom, a questão do índio permeia toda a história do Brasil, mas eu vou dar atenção ao período pré-colonial, ok? E também ao período colonial e no decorrer da história do Brasil. A questão indígena é discutida até hoje. Vide hoje a questão da demarcação das terras indígenas, tá certo? Dos conflitos que há no campo entre poceiros indígenas, grileiros indígenas. A questão indígena está presente em história do Brasil, está presente em geografia e de modo geral. Ah, muito bem, um pouquinho, peraí pessoal, só um pouquinho de água. Tá certo, bacana, né? Chique demais. Saborosa.
eu quero recordar com vocês o seguinte, me parece que foi 2015 ou 2016, que a questão indígena foi um troço tão cobrado no Enem, nós tivemos até uma questão indígena dentro do caderno de linguagens ou literatura, ok? No decorrer do curso, do nosso curso aqui de História do Brasil no Enem, a história sem segredo, ok? Não há o que temer na História do Brasil. Eu vou estar mostrando para vocês que temas que são discutidos dentro de História do Brasil, também de modo interdisciplinar, pode ser cobrado em outras disciplinas. Vamos voltar isso aqui então? Vamos voltar? Um trechinho, o artigo 231 da Constituição Federal do Brasil, discutindo a questão indígena. O que diz esse artigo aqui? São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, mas que tradicionalmente foram tomadas pelos portugueses, ok? Para a construção do território brasileiro. Bacana. Competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Aqui, cara, nesse trecho da Constituição Federal, eu tenho uma visão diferente daquela que os portugueses tiveram quando chegaram ao Brasil. Quando a Constituição Federal fala da necessidade de demarcar as terras indígenas, proteger as terras indígenas e respeitar todos os bens das comunidades indígenas, isso não fazia parte, da visão dos portugueses e dos europeus. Ok? Beleza? Muito bem. Então você vê que esse trecho aqui da Constituição Federal Brasileira, de 1988, vai dar uma atenção muito interessante aí, é uma preocupação muito grande com a preservação do território indígena. Ok? E aí você tem o seguinte, qual a relação do que se pergunta na questão com o que está sendo proposto aqui? A persistência das reivindicações. A persistência das reivindicações indígenas dentro da Constituição brasileira está fundamentado em quê? Nessa questão aqui, você tem etnia e miscigenação racial, nada a ver, ok? Sociedade, igualdade jurídica, poderia ser o canto da sereia. Alguém talvez poderia pensar, mas não seria isso aqui. Espaço de sobrevivência cultural, aí nós chegamos ao ponto muito interessante, ok? Então você vê, quando você tem a persistência das reivindicações em demarcar as terras indígenas, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, está ligado a você preservar o espaço de sobrevivência, ao espaço de sobrevivência indígena, e a manutenção aqui da cultura indígena. Então não tem segredo. E aí você vai ter que ter uma habilidade que vai além do domínio do conteúdo de história, a habilidade de interpretação de texto. Por isso eu sempre digo aos alunos do cursinho, de modo geral, que você tem que, para você fazer uma boa prova do Enem, da área de humanidades, da área de linguagens, de qualquer outra área, você tem que ser um bom leitor. Você tem que ter o hábito da leitura, tá certo? Para você desenvolver a habilidade de interpretar, saber o que você está lendo. Outra coisa que eu vou dizer para você, além da questão da fonte do Enem, você tem que ter outra habilidade, além da interpretação, além da identificação do tema. A habilidade, olha para mim pessoal, a habilidade de sintetizar o que está pedindo no Enem. Você detecta, sintetiza e vai direto na questão, ok? Muito bem, vou partir para a segunda questão. A segunda questão, eu fiz um levantamento dessa segunda questão pelo fato de estar tratando da questão indígena. Tá? Não é uma questão que está dentro do contexto do período pré-colonial do Brasil. É uma questão que faz um levantamento, que faz deixa eu retornar aqui um pouquinho, retorna. É uma questão que faz o seguinte, ela vai estar relacionada à América Espanhola, ela vai estar relacionada ao momento da dominação da Espanha sobre o México, ok? Sobre os grupos astecas, muito bem, mas envolve a questão indígena, tá certo? Saindo um pouquinho fora, saindo um pouquinho fora da curva da história do Brasil, América Espanhola, América pré-colombiana, os grupos astecas, incas e maias, geralmente são cobrados no Enem. Geralmente você tem uma questão dentro da América Espanhola, ok? Domínio espanhol sobre a América Espanhola, sobre a América Latina, sim, você pode ter. Em alguns anos eles vêm respingando essas questões aí. Essa questão é de 2017, 2018, não vi uma questão dessa aqui. Nessa questão você tem o seguinte, olha só a fonte. A conquista da América iniciou com os espanhóis, através de Cristóvão Colombo. Primeira sociedade indígena a ser ocupada, a ser dominada e conquistada pelos europeus
foi a sociedade asteca, uma das mais avançadas, né? E sobre os astecas, para vocês entenderem um pouquinho dos astecas, eu vou deixar a indicação de um filme interessante para vocês aí, é o filme Apocalipto, é um filme já de 2009, 2008, 2010. Ele é interessante, ele vai mostrar para você como que era a organização social, né, da comunidade asteca, e no final do filme você tem aí, né, a queda da sociedade asteca, da civilização asteca, ou domínio da civilização asteca pelos espanhóis, tá certo? É um filme interessante, Apocalipto, que mostra toda a organização social e cultural da sociedade asteca e o domínio dos espanhóis sobre os astecas. Nessa questão aqui, você já detectou o tema, América Espanhola, né? E quando você tem o encontro do Velho e Novo Mundo, você tem um encontro aí da Europa com a América, um choque de cultura. E nessa questão você tem o seguinte, envolvendo aqui o grupo do México, os grupos astecas, o texto ele vai estar dizendo para você que os astecas, os indígenas, majoritariamente eram superiores aos europeus. E como é que os europeus, minoritariamente, conseguiram conquistar esses grupos indígenas? Tá certo? Né? Bom, há muita história nisso aí, né? Até uma questão religiosa, ok? Os indígenas, alguns astecas imaginaram que os espanhóis eram divindades, né? Que estavam retornando, não conheciam arma de fogo, não conheciam a roda, não conheciam cavalo. Então há alguma vantagem dos europeus sobre os grupos indígenas, os nativos indígenas do Novo Mundo. Mas como é que os europeus conseguiram conquistar, né, uma comunidade tão grande aqui? Como que o Hernán Cortés, ou em espanhol, Hernán Cortés, conseguiu, né, dominar esse grupo indígena? É o seguinte, pessoal, o Hernán Cortés conseguiu por várias situações. Além do que está escrito no texto, né, o Hernán Cortés ele descobriu que os indígenas, os astecas, pensavam que ele era uma divindade que havia retornado. Tá bem? E além disso aí, você tem uma rivalidade entre os grupos indígenas que ocupavam a região asteca, a região ali em torno da cidade do México, que era, na verdade, Tenochtitlan, que era a cidade central dos astecas. Então, como alternativa correta nessa questão aqui, ó, no contexto da conquista, conforme a análise apresentada, uma estratégia para superar as disparidades levantadas estão relacionadas à diferença numérica entre os grupos indígenas astecas, que eram, né, numericamente superiores aos espanhóis. Os espanhóis, além de todas as vantagens que eu citei para vocês, né, o domínio da arma de fogo, a entrada com o cavalo, que era uma coisa desconhecida pelos indígenas, os espanhóis, eles contaram com o apoio dos grupos rivais dos astecas, ok? Beleza? Então, a partir disso aí, você tem isso na questão aqui, ó, explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Talvez alguém poderia pensar em implantar as missões cristãs. Isso aconteceu, mas isso não foi uma estratégia para superar as disparidades. Não aconteceu. A igreja esteve junto com Portugal, a igreja católica esteve junto com Portugal e Espanha, né, no domínio do Novo Mundo. Porque a igreja católica, vamos lembrar do seguinte, no século XV e XVI, vinha sofrendo as consequências da reforma protestante. Então a igreja católica viu nesta empreitada das coroas espanhola e portuguesa, que eram reinos cristãos, a possibilidade de conquistar novos fiéis e superar a perda de fiéis na Europa. Mas não tem nada a ver com a questão aqui. Superioridade física dos mercenários africanos, não, os africanos não compraram essa briga aqui com os espanhóis, não tem nada a ver, ok? É uma coisa assim, fora do ponto. Introduzir vetores para disseminação de doenças epidêmicas, isso aconteceu após a conquista. Comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones, não tem nada a ver, pessoal, ok? Então, essa questão aqui, você tem que ter um conteúdo, você tem que ter um pouquinho mais de conteúdo para desenvolver essa questão. O que ela te pede um pouquinho mais, ok? Do que está dentro do esquema aí. Essa questão de 2018, deixa eu só dar uma olhada aqui no anterior também de 2018. Só que eu quero ressaltar o seguinte, a questão anterior não faz parte do período pré-colonial. Tá? Mas por que você colocou, professor? Vou repetir para você. Eu coloquei porque trata da questão indígena. Agora, essa questão aqui, ela é interessante, ela vai te tomar mais tempo. Você tem textos interessantes aqui, ó, com uma linguagem um pouquinho mais dura, ok? Uma linguagem um pouquinho mais rígida.
essa é uma outra estrutura do Enem, que vem desde 2013, desde 2012. Texto 1 e texto 2, tá certo? Vou na fonte direto, Inferno Atlântico, e outra aqui, História da Vida Privada no Brasil. Inferno Atlântico pode lembrar o Brasil, né? Porque o Brasil muito quente, né? O pau-brasil, você tem extração da tinta vermelha, a cor vermelha é calor, te lembra o inferno. Já houve até uma série da Globo, a minissérie da Globo, que se chamava Os Quintos dos Infernos, que faz referência ao Brasil, que seria os Quintos dos Infernos. Mas essa série, ela faz referência ao período joanino, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que é uma parte do século XIX, que não é a parte do período pré-colonial. Mas eu tenho dois pontos aqui. Uma palavra-chave nesse texto aqui, que eu já vou identificar nesse texto, antes de ler o texto, já vou identificar que ele faz referência ao período pré-colonial, ao Brasil. É uma palavra-chave. Ok? Beleza? E no outro texto eu tenho a questão do modo em que Portugal via, a visão de Portugal sobre os recursos naturais brasileiros, né? A visão econômica de Portugal sobre o Brasil. Ok? E aí você vai ter o seguinte, Inferno do Brasil, Pau-Brasil, um texto 2, e você tem uma crítica à colonização portuguesa na América. Aí você tem palavras-chave na pergunta. Né? Mas para você ganhar tempo, você tem que ter domínio do conteúdo, você tem que ter uma noção sobre o que se discute dentro desse período aí. Tá certo? Então você vai ver que o texto 1 e o texto 2 estarão fazendo a crítica sobre a dominação portuguesa sobre o território brasileiro no período pré-colonial. O que é o período pré-colonial, professor? Poxa, você tem uma palavra mágica aqui, meu irmão. Você tem o pau-brasil. Ok? O pau-brasil foi extraído quando? Foi extraído no período pré-colonial. Na verdade, esse período pré-colonial, ele foi um período frustrante para os portugueses, né? No período da conquista aí. Porque em 1492, não vou me alongar não, mas eu vou deixar esse parênteses aberto para vocês, porque é muito interessante. Em 1492, assim que os espanhóis dominaram, né, os astecas, eles já encontraram o tão sonhado ouro, né, um mineral metálico precioso, que fazia parte da política mercantilista, ok? Ou metalista. Encontraram ouro em abundância. Depois dominaram os incas, nos Andes, no Peru, e encontraram prata, tá certo? Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, pensaram que conseguiriam a mesma coisa, mas chegaram ao Brasil, não viram a sociedade organizada, assim como eram os astecas e os incas, que eram grupos indígenas que já estavam organizados aí, né, assim, já haviam fixado no solo, tinham cidades e tal. Quando chegaram os portugueses, os grupos indígenas, cara, eram grupos nômades, não havia como fazer comércio, não havia riqueza alguma, a única riqueza que havia era o pau-brasil. Certo? Do pau-brasil extraía madeira e a tinta da madeira para atingir os tecidos, madeira para fazer pontes, avios, embarcações e móveis de modo geral. E aí você tem vários temas, né, que eu acho que você deve estudar, deve dar uma olhada para criar os seus conteúdos conceituais, para você criar os seus conceitos dentro do período pré-colonial, certo? Né? Atividade indígena através do escambo, a escravização do índio dentro desse período. E aí você tem o seguinte, moçada. Olha só, você tem uma crítica aqui, né? Acusar os mais devotos do pau-brasil. Quem eram os mais devotos do pau-brasil? Eram os portugueses. E no texto 2 aqui, quando você pegar para ler, você vai ver que os portugueses tinham interesse de extrair as riquezas, né, do Brasil para Portugal. Os mais ricos tudo pretendem levar a Portugal. Então, qual é a crítica que eu tenho aqui? A utilização do trabalho escravo, nenhum dos dois textos fala disso. Implantação de polos urbanos, de jeito nenhum, não foi essa a proposta inicial de Portugal com o Brasil. Devastação de áreas naturais, foi um mal. Né? Mas nós vamos ver o seguinte, não é disso que o texto está falando. Ocupação de terras indígenas, a ocupação de terras indígenas do Brasil, olha para mim, gente, presta atenção. A ocupação começa no período colonial, a partir de 1532, com o sistema de capitanias hereditárias. Ainda não. Okay? Ainda os portugueses não estavam com interesse de ocupar o Brasil, porque os portugueses estavam mais interessados no comércio de especiaria das Índias. Tá? Eu já comentei isso para vocês e vou repetir para ficar bem gravado na mente de vocês. Tomara que isso caia no Enem. Né? Os portugueses vão se interessar para o Brasil a partir do momento em que os franceses começam a invadir o Brasil e que eles entram em crise
no comércio de especiarias no Oriente, exclusivamente na Índia. Então, essa questão aqui vai fazer uma crítica à expropriação das riquezas locais. Olha só que coisa interessante que você tem. Os mais devotos do pau-brasil, né, e os mais ricos que tudo pretendem levar a Portugal. Pessoal, difícil? Não, não é difícil. Tem técnicas, modo de fazer a questão do Enem? Tem. Qual é o ponto mais interessante dentro desse período? A questão indígena, tá certo? Fique atento aos temas que eu levantei para vocês, né, para vocês darem uma olhada além do que está aqui, tá certo? Nesse momento eu quis ressaltar esses pontos que são muito interessantes para o Enem. Espero que isso tenha sido útil para você e, se Deus quiser, vocês vão ter uma questão sobre os grupos indígenas. Se Deus quiser, não. Se Deus quiser, com certeza, garanto para vocês, tá bem? Isso faz parte do Enem. Valeu, grande abraço.